Saudações e bem-vindos a outro episódio do Catequista Virtual. Hoje, em Deus desde o início, mergulhamos na seguinte questão: se Deus está aí, como posso conhecê-lo? Já parou para pensar como podemos realmente conhecer Deus? É um mistério. Muitas pessoas não acreditam em Deus simplesmente porque não o encontraram. Existe uma maneira de fazer isso. Ao nos aproximarmos deste mistério, faremos isso com humildade e reverência. É importante perceber que cada passo que damos na descoberta de Deus, por menor que seja, nos aproxima mais da verdade de nossas vidas. Nossas mentes, embora poderosas, têm seus limites. Como podemos compreender algo tão infinito quanto Deus com nossos cérebros finitos? Embora seja impossível, nada deterá o instinto natural de buscar o divino. Conhecer é descobrir, é uma jornada. Está pronto para embarcar nesta viagem espiritual para conhecer o Deus que te criou? Inscreva-se e continue conosco nesta aventura da fé. Já sentiu alguma vez um chamado interior? Viveu uma experiência que vai além das palavras, que te faz buscar algo mais do que já faz parte do seu mundo conhecido, um chamado para conhecer o mistério? Apesar do que podem ter-te dito, a fé é muito mais do que acreditar sem evidências, é confiar nessas experiências profundas, das quais temos evidências de ter vivido, que são reais, que nos conectam com o eterno. Nos momentos mais sombrios da humanidade, quando algumas pessoas perderam tudo, conseguiram suportar e seguir em frente graças à fé, que iluminou seu caminho. Como todos esses homens e mulheres ao longo da história, que nos contam sobre uma inspiração mística que os transformou, você já sentiu em algum momento da sua vida um sentimento real de estar perto de Deus? Como é Deus? Imagine tentar descrever todo o universo para alguém que nunca saiu de uma sala. Teríamos que usar metáforas, comparações, não é verdade? Assim como alguém que não pode ver, é assim que tentamos descrever Deus, com palavras e analogias, embora elas sempre fiquem aquém. Pai, bom, todo-poderoso, Criador, amigo. Embora seja impossível abranger Deus com as palavras que usamos para defini-lo, elas nos ajudam a nos aproximar gradualmente do grande mistério. O Deus que buscamos conhecer é aquele que é todo-poderoso, todo-sabedor e totalmente bom para nós. Um Deus que não possuísse essas características não poderia ser Deus. Há traços de Deus que podemos conhecer por pura lógica. Se Deus é Deus, Ele deve ser todo-poderoso. Se Deus não pudesse criar, seria um Deus pequeno, limitado. Se Ele não tem todo o poder, Ele não é Deus. Além disso, Ele sabe tudo. Deus criou tudo, incluindo as leis que regem coisas como a física e a química. Deus sabe o que fez, para que serve, como funciona. Deus é conhecedor de tudo que existe. Necessariamente, Ele deve ser bom. Porque a maldade é destrutiva. Deus cria, então o mero ato de dar existência mostra que Ele é bom. Não faz sentido criar para depois destruir. Deus é a verdade. Ele não pode ser contraditório ou simplesmente falso. Ele não pode dizer uma coisa hoje e o oposto amanhã porque, quando observamos a criação, tudo tem uma certa estabilidade, adere a regras e leis coerentes. Uma vez chegados à conclusão de que Deus é a verdade, só pode haver um Deus, pois só há uma verdade. Não podem existir duas verdades, pois uma delas necessariamente seria uma mentira. Não faz sentido buscar uma verdade para a nossa vida, o universo, a criação se não existisse alguém que a criou. Sabemos que o universo tem lógica porque tem um Criador. Se o universo surgisse do caos, não precisaria aderir a regras. Se tudo viesse do caos, seria lógico que não houvesse regras, mais de acordo com sua natureza de não poder dela. Imitar causas e efeitos. Pense por um momento, se cada um de nós tivesse uma percepção diferente e contraditória da verdade, como poderíamos chegar a uma verdade universal? O homem começa a buscar a verdade a partir da intuição de que existe um Criador e um propósito. Se Deus existe, conhecê-lo não pode depender de nossas crenças subjetivas ou de nossas opiniões. Deus é alguém que pode ser buscado e conhecido. Transformados em exploradores em busca da verdade, podemos buscar os rastros que Deus deixou no mundo ao nosso redor e em nosso interior.
Da complexidade de uma única célula à vastidão do universo. Quando olhamos para um parafuso, é fácil pensar que alguém o criou para cumprir uma missão. Então, se algo tão simples quanto um parafuso tem uma missão e segue leis, quanto mais o universo inteiro e suas leis. Deus fez a criação com uma intenção. Ao longo da história, santos, sábios, cientistas e místicos afirmaram que essa intenção realmente existe. Basta observar com a mente aberta para o mistério para ver os rastros de Deus em toda a criação. Gerações passadas, começando pelos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante até as origens da humanidade, nos deixaram um legado de histórias, rituais e ensinamentos sobre Deus. Essas tradições, que perduraram através dos séculos, contêm sabedoria e conhecimento sobre o divino. Elas são a maneira de transmitir, de geração em geração, a experiência da humanidade sobre Deus. Ao estudar as antigas escrituras, os mitos e as lendas, descobrimos que, apesar das diferenças culturais, há sempre um fio condutor apontando para Deus e para a transcendência. O fato de tantas tradições falarem de Deus, em tantos países, através de tantas culturas e em tantas épocas diferentes, sugere uma verdade universal que a humanidade tentou compreender e expressar de várias maneiras. A beleza e a complexidade da natureza muitas vezes nos deixam sem fôlego. Desde o design delicado de uma folha até a grandiosidade de uma galáxia, há padrões e harmonias que apontam para um projetista. Se tudo veio do caos, como pode haver tanto ordem? Observando a natureza, podemos entender que Deus é ordem. Deus dá ordem e sentido a toda a criação. Ele estabelece uma ordem universal, um projeto. Se tudo na natureza tem um propósito, então o homem também. E não apenas a humanidade em geral, mas cada indivíduo. Todos nós fomos criados com um propósito, uma missão. E não faria sentido ter uma missão sem poder pedir instruções, sem poder descobri-la. Se Deus tem um plano e nós devemos colaborar, logicamente, Deus deve se comunicar conosco de alguma forma. Assim, ao aprofundarmos nosso entendimento sobre nossa vocação, chegamos a conhecer Deus. Quanto mais nos comunicamos com o líder, mais o compreendemos. Ao entender seu projeto, entendemos como ele é. A tradição cristã nos diz que somos criados à imagem de Deus. Se somos imagens de Deus, então observar quem somos também nos dá pistas sobre como Deus é. Refletindo sobre nossas próprias capacidades e emoções humanas, podemos obter uma visão mais profunda do divino. O ser humano é criado para a liberdade e para o amor, estas são suas duas maiores aspirações existenciais. O homem é o único ser vivo caracterizado pela capacidade de amar em letras maiúsculas. Ele é capaz de dar a vida pelos outros de maneira reflexiva, sendo consciente do que sacrificará com suas decisões. Para poder amar, é necessário ser livre antes disso, porque o amor não pode ser dado sem liberdade. Deus é amor, mas porque Ele oferece a verdadeira liberdade. Sendo livres, é necessário ter vontade de amá-lo, porque amar não é questão de um simples instinto. Requer um esforço contínuo e, muitas vezes, a negação de si mesmo. Deus também é sacrifício. Além disso, o homem é o animal racional por natureza. Deus é a razão última, a inteligência universal. Podemos nos aproximar de Deus com a razão, e tudo o que vem de Deus tem uma lógica, embora possa ser desconhecida para nós. Agora chegamos a um tema espinhoso: os humanos também fazem coisas más. Poderíamos deduzir disso que Deus é mau. Afinal, Ele criou algo à sua imagem e semelhança que às vezes faz o mal. Um dos maiores enigmas da espiritualidade é a existência do mal em um mundo supostamente criado por um Deus amoroso. Como reconciliamos a presença do sofrimento e do mal com a ideia de um Deus benevolente? Santo Agostinho dizia que o mal não é uma entidade em si, mas a ausência do bem, da mesma forma que a escuridão é a ausência de luz. Nesta perspectiva, o mal surge quando nos afastamos do divino e de nossa verdadeira natureza. Porque nos afastamos de Deus. Porque podemos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Entre um mundo perfeito e um mundo em que os seres humanos são livres para escolher, Deus escolhe o último.
porque Ele precisa de fazer livre para que você o ame verdadeiramente. Mas as coisas ficam um pouco mais complicadas quando vemos que estamos todos interconectados neste mundo, no espaço e no tempo. O que um faz afeta a todos. É por isso que o sofrimento que vivenciamos depende de milhões de decisões livres de outras pessoas, deste tempo e de tempos anteriores. Vivemos com outras pessoas que muitas vezes optam pelo mal, e sofremos as consequências. Deus não apenas nos observa sofrer. Ele enviou seu próprio Filho, e este sofreu injustamente o mal por toda a humanidade, mostrando que o amor é o caminho para dar sentido a essa dor causada livremente pela humanidade. É por isso que o cristianismo diz que Deus te ama, e que enviou seu Filho para te salvar. Ou seja, através de sua morte e ressurreição, Jesus mostra ao mundo uma maneira de sair da espiral de dor causada pelo pecado que afeta toda a humanidade, não importa quem o cometa. Portanto, podemos concluir que Deus é bom e nos ama. Porque Ele deu seu Filho para que Ele pudesse ensinar aos homens a não fazer o mal, e sofreu a dor desse mesmo mal como qualquer outro homem. Nesta jornada introspectiva, podemos nos encontrar com mais perguntas do que certezas. Mas, como disse Santo Agostinho, nosso coração está inquieto até que descanse em Deus. Ao refletir sobre essas ideias, o que ressoa em seu coração e mente? Obrigado por mergulhar conosco neste mar de reflexões. Se esta jornada tocou sua alma, continue navegando conosco no Catequista Virtual. Até nosso próximo encontro.